Se você tá vendo esse vídeo, você usa a internet. Se você usa a internet, você já viu um meme. E provavelmente você já viu algum meme sobre evento canônico. Memes sobre eventos canônicos, pra quem não sabe, pra quem por acaso não viu ou não prestou atenção, são aqueles memes que descrevem uma situação pela qual todo mundo que supostamente faz parte de um grupo supostamente passa. Por exemplo, é um evento canônico na vida de todo mundo que mora na casa de vó, abrir um pote de sorvete e encontrar feijão. Mas o que é de fato um evento canônico? Você sabe? Você acha que sabe? Nesse vídeo eu vou explicar que provavelmente você não sabe. Olá, eu sou o Pedro Alcântara e hoje a gente vai fazer uma aposta. Depois da introdução mais longa que eu já fiz nesse canal até agora, a gente vai fazer uma aposta. Eu vou apostar com vocês uma curtida, um comentário, a sua inscrição no meu canal e um compartilhamento desse vídeo, caso em algum momento do vídeo eu fale alguma informação que você nunca tinha ouvido na vida. Combinado? Vamos esperar que as pessoas sejam honestas e curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam. Não necessariamente nessa ordem. Vamos começar do básico. A brincadeira do evento canônico começou com o segundo filme da trilogia do Aranhaverso, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso. Tô chamando de trilogia, porque anunciaram que vão ser 3 filmes, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, só 2 filmes foram lançados. Na história do filme, eles chamam de evento canônico os eventos marcantes e relevantes que fizeram com que cada versão do Homem-Aranha se tornasse de fato um herói. Por exemplo, na versão original do Homem-Aranha e também nas versões mais conhecidas, o evento canônico foi a morte do tio Ben. Só que não foi essa animação do Homem-Aranha que inventou o conceito de cânone, ou canon, ou canonic em inglês. Não confundir com canon, com 2 N's no meio, que significa canhão em inglês e não tem nada a ver com essa história. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é como surgiu isso, o que isso significa, de onde veio esse conceito. Eu já tinha ouvido essas expressões há muito tempo, mas foi só no meio da minha adolescência que eu comecei a prestar atenção nessa palavra e ela geralmente era usada para se referir a algumas obras de ficção específicas, como por exemplo, Star Wars, Star Trek, Doctor Who, e Sherlock Holmes. E basicamente, cânone é tudo aquilo que tá valendo. Por exemplo, os episódios de 1 a 9 de Star Wars são canônicos. Eles estão valendo ali na continuidade oficial de Star Wars. Entretanto, os seguintes livros, Herdeiro do Império, Ascensão da Força Sombria e O Último Comando, que formam a trilogia Thrawn, até são oficiais, são livros oficiais de Star Wars, mas eles não são canônicos. Eles não fazem parte da cronologia que tá valendo em Star Wars. Eles são desconsiderados pela cronologia de Star Wars. Mas eu acabei de falar que eu já tinha ouvido essas palavras antes de me importar tanto assim com esses universos ficcionais. E o contexto em que eu tinha ouvido essas palavras foi o contexto religioso, porque toda religião tem um cânone. Imagina o seguinte, lá na época em que Jesus viveu, um monte de gente deve ter escrito várias coisas sobre ele, mas aí chegou a Igreja Católica, escolheu o que era mais relevante para eles e falou, isso aqui é canônico, isso aqui não tá valendo. E aí o que a Igreja considerou canônico foi incluído na Bíblia. Então, eles escolheram o que era oficial, o que estava valendo para a Igreja Católica. Eu estou citando aqui o exemplo da Igreja Católica, mas isso vale para qualquer religião. Toda religião tem o seu cânone, né? Que são os livros sagrados, o que eles consideram oficial. E é isso aí. Inclusive é por isso que quando uma pessoa morre e depois ela vira santo ou santa, dizem que a pessoa foi canonizada. Ela entrou pro cânone. Mas um dos mistérios que ficou na minha cabeça foi porque essa expressão, que tem a ver com o contexto religioso, passou a ser utilizada para se referir a obras ficcionais. E eu tinha quase certeza de que tinha a ver com Star Wars, Star Trek, Doctor Who ou Sherlock Holmes. Eu fui pesquisar, e faz muito tempo que eu tô pesquisando sobre isso. Inclusive faz uns 2 anos que eu quero fazer vídeo sobre isso, só que é uma pesquisa que dá bastante trabalho. Mas eu descobri umas coisas interessantes. Por exemplo, que provavelmente a primeira pessoa que usou a expressão canon ou cânone para se referir a obras ficcionais foi um cara chamado Ronald Knox. O Ronald Knox foi um padre. Ele era da Igreja Anglicana, depois foi para a Igreja Católica, e ele era muito, muito fã de Sherlock Holmes, e ele foi uma das pessoas que organizou toda a obra do Arthur Conan Doyle, né, que é o cara que criou Sherlock Holmes, para definir certinho ali qual era a ordem daquelas obras, dos livros e dos contos. Ele estava lá organizando o fandom, lá atrás, no começo do século XX. A gente até tem certeza de que o Ronald Knox ajudou a organizar o cânone de Sherlock Holmes. E faria sentido ele escolher a palavra cânone
para se referir à obra de Sherlock Holmes, porque como ele era da igreja, ele estava acostumado com esse tipo de termo, fazia sentido para ele. A questão é que até onde eu pesquisei, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ninguém tinha muita certeza se foi esse tal de Ronald Knox a primeira pessoa a usar a palavra cânone para se referir a um universo de ficção, mas com certeza ele ajudou a organizar o cânone de Sherlock Holmes, a gente só não sabe se foi ele que usou essa palavra mesmo. Tem outros dois suspeitos. Um deles é um cara chamado Sidney Castle Roberts, e o outro cara é um cara chamado Desmond McCarthy. Os dois escreveram sobre o Sherlock Holmes, e na obra dos dois existe o uso da palavra cânone para se referir àquele universo ficcional. Qual é a conclusão disso tudo? Talvez a gente nunca descubra quem foi a primeira pessoa que usou a palavra para se referir à ficção, mas a gente pode afirmar com muita segurança que foi provavelmente por conta de Sherlock Holmes. Só que eu queria fazer também uma reflexão. Por quê? Por que a gente se importa tanto assim com o cânone das obras ficcionais? Eu citei ao longo desse vídeo 4 obras: Star Wars, Star Trek, Doctor Who e Sherlock Holmes. Não, eu citei também Homem-Aranha, né, que faz parte do universo Marvel, é um super-herói com uma continuidade muito grande e várias versões e quadrinhos interligados a outros quadrinhos. Então aí a gente já consegue notar uma semelhança entre essas obras que eu citei. Todas essas obras são muito longas, elas existem há muito tempo, elas têm muito material que já foi produzido sobre elas, e são obras muito complexas, né? Tudo que eu citei aqui tem livro, quadrinho, filme, série de TV live action e série animada. Pois é, tudo isso em algum momento virou animação, em algum momento virou filme, em algum momento virou uma série de TV, em algum momento foi livro. E quando uma obra passa tantas décadas cativando fãs, esses fãs vão se unindo e se tornando uma comunidade. E aí essa obra passa a ser também dos fãs. Ela passa a ser tanto dos fãs quanto da pessoa que criou. Vai ter gente até que vai achar que ela é mais dos fãs do que da pessoa que criou. E quando a gente tem uma coisa, a gente quer dominar aquela coisa, a gente quer compreender aquela coisa, a gente quer saber tudo sobre aquela coisa. No caso, sobre aquelas obras. E aí vem toda essa obsessão em cima do cânone. A gente escreve literalmente enciclopédias sobre algum universo ficcional, porque aquilo importa pra gente, a gente quer levar aquilo pra nossa vida, no nosso coração. Só que aí a gente tem um paradoxo um pouquinho complicado. Não é o maior problema do mundo, mas de fato é um problema caso você se importe com o cânone de alguma obra da qual você é fã. Quanto mais longa e complexa é uma obra, mais difícil fica você criar coisas novas sem, em algum momento, desrespeitar o que foi estabelecido lá atrás. Porque senão você vai ficar sempre refazendo a mesma coisa. Então, em algum momento, alguma obra que tem um cânone tão fascinante assim vai precisar desrespeitar o próprio cânone, a não ser que você não queira que ela continue. Se você não sabe o que é Doctor Who, não se preocupa, porque eu vou explicar o que você precisa saber para eu dar um exemplo aqui. Mas se você não liga muito para essa história e você só quer continuar na minha reflexão, pula para essa minutagem aqui. Só que se você pular para essa minutagem, já tá combinado que você perdeu a aposta, porque com certeza eu vou falar alguma coisa que você não sabe, beleza? Então já deixa o comentário, deixa a curtida, inscrição e copia o link do vídeo para mandar para alguém que talvez goste desse vídeo. Combinado? Doctor Who é uma série de ficção científica que começou em 1963, teve algumas interrupções, mas tecnicamente ela continua até hoje. Tecnicamente não, né? Na prática ela continua até hoje. E a série só consegue ser muito longa porque dentro da história eles inventaram um recurso que facilita essa longevidade da série. Que é o seguinte, o protagonista é um alienígena e a espécie dele, de tempos em tempos, em vez de morrer como pessoas e seres vivos geralmente fazem, em vez de morrer, ele regenera, ganha um novo corpo e segue com a vida dele. Então, vários atores já viveram o protagonista ao longo dos 62 anos. Doctor Who vai fazer 62 anos no final desse ano. Ao longo dos seus quase 62 anos, muitos atores já viveram o protagonista de Doctor Who. E dentro da história, existem várias regrinhas sobre como funcionam essas regenerações. E essas regras foram sendo criadas ao longo das décadas, conforme cada roteirista assumia ali o comando da série e escrevia alguma coisa que ele imaginava. A série é muito mais do que isso, só que o que importa pra historinha aqui que eu vou contar, eu já expliquei. Então a série começou lá em 63, aí tinha o primeiro doutor, depois veio o segundo doutor, depois veio o terceiro doutor e obviamente depois veio o quarto doutor. Só que aí aconteceu um negócio muito esquisito num arco de histórias chamado The Brain of Morbius, de 1976 com o quarto doutor. Em certo ponto da história,
o doutor tá enfrentando o inimigo lá, o tal do Morbius, e eles estão numa máquina que vai ler a mente deles e vai mostrar imagens do passado. É uma batalha mental deles. E aí no telão vão mostrando várias coisas da memória ali dos personagens, né? A máquina onde eles estão tem uma tela onde ficam passando as projeções das memórias. E aí a gente vê o terceiro doutor. E depois a gente vê o segundo, depois a gente vê o primeiro. Só que depois começa a aparecer o rosto de outros caras que a gente nunca viu. E a gente pensa, ué, então teve coisa antes do primeiro doutor? E provavelmente a maioria das pessoas que viu esse episódio em 1976 só não se importou com isso e seguiu com a vida, mas em 76 alguns fãs de Doctor Who com certeza ficaram pensando, desrespeitou o cânone, hein? Esquisito isso. E ficou por isso mesmo até 2018, quando o produtor Chris Chibnall introduziu na série a trama da criança atemporal, que leva em consideração esse erro do episódio de 76 e explica que o protagonista já tinha vivido muitas outras vidas antes daquela que a gente achava que era a primeira. Teve muito fã que gostou, mas teve muito fã que odiou. Sinceramente, eu achei bem legal essa trama, mas eu entendo que teve gente que não gostou porque desrespeitou o cânone, apesar de ter se inspirado numa ideia que tinha sido jogada em 76. Será que o Chris Chibnall respeitou o cânone, desrespeitou o cânone, destruiu o cânone ou expandiu o cânone? Agora vamos para um segundo caso de inconsistência no cânone de Doctor Who. No 6º episódio da primeira temporada, que foi exibida completa pelo Disney Plus ao redor do mundo, a gente aborda um personagem chamado Ladino, que a princípio é um rival, um inimigo do Doutor, o vilão do episódio, mas depois se torna um interesse amoroso. E quando os dois estão ali se confrontando, o Ladino ativa uma máquina que vai ler o que o Doutor já foi, e entre os rostos de todas as regenerações passadas do Doutor, tá o rosto de um ator, que é o Richard E. Grant, que já fez alguns vilões em Doctor Who, mas ele tinha interpretado o Doutor em uma animação chamada Scream of the Shalka, que se eu não me engano é de 2003, que é uma animação oficial, mas que não era canônica. E quando esse episódio foi exibido, todo mundo surtou e ficou por isso mesmo. Todo mundo achou legal. Dessa vez o pessoal achou legal que inventaram uma regeneração do nada pra interferir ali na cronologia da série. Aí o pessoal achou legal. Eu também achei bem legal. E, sei lá, Doctor Who é uma coisa muito louca, porque o mesmo tipo de abordagem sobre a história pode ser considerado um grande problema, e o mesmo tipo de abordagem pode ser considerado uma coisa incrível, e não tem problema nenhum, porque muitos anos depois outro roteirista pode chegar e escrever uma história que anula tudo aquilo ou que explica tudo aquilo. Esse é o ponto do vídeo em que quem quis ouvir os meus pensamentos sobre Doctor Who se reencontra com quem decidiu pular o vídeo e perdeu a aposta. Quem gosta muito de obras de ficção provavelmente já ouviu uma reflexão mais ou menos assim. A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido e a realidade não. Só que isso daí é uma conversa muito esquisita, porque a ficção não deve nada pra gente, mas a realidade deve. E aí a gente surta, briga, porque algum filme teve alguma coisa que não fez sentido com alguma coisa que a gente achava que tinha feito lá atrás. Tem os caras que veem um filme novo saindo e falam, não, mas acabou com a minha infância. Cara, o que acabou com a sua infância foi o tempo. Você tem 38 anos, não foi o filme. E eu acho que a gente deveria curtir um pouco mais as coisas, mesmo que elas não façam tanto sentido. Entretanto, na vida real, eu não sei se é muito legal que as coisas não façam sentido. Tem muita obra de ficção que não é 100% fechada e que é incrível. Eu acho que a gente deveria dar a liberdade pro pessoal que cria histórias para eles criarem o que eles acham que vai ser mais legal. Eu acho que a gente vai ter muito mais histórias que vão cativar e inspirar a gente do que se a gente ficar impondo um monte de regra que é meio que desnecessária. Mas na vida real tem muita coisa que, a princípio, quando a gente pensa nelas, não faz muito sentido. E eu vou citar algumas delas aqui. E eu gostaria de convidar vocês para reflexões, porque eu acho que é importante que a gente se preocupe. Por exemplo, quem chega em São Paulo pela primeira vez e vai andar de metrô pode achar esquisito o fato de que a estação Consolação fica na Avenida Paulista, enquanto a estação Paulista fica na Avenida Consolação. É esquisito. Outra coisa que eu acho esquisita, quase toda a lente de câmera é redonda, mas quase toda foto e vídeo é retangular. E isso é esquisito, né? Deixa aí nos comentários, né, se tem mais alguma coisa que você acha que não faz sentido. Cachorro de raça diferente é tudo da mesma espécie, eles são tão diferentes, isso é estranho também, né? Só que todas essas coisas têm explicação se a gente se aprofundar direito.
Outra coisa muito esquisita que acontece agora. Tá ficando comum, né? Eu escrevo ó ideia assim, que eu falo de filme, é de desenho, é de gibi, é de anime, é de música, qualquer coisa, e aí no final, lacração política. Outra coisa que não faz muito sentido pra mim é que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tem uma comissão especial discutindo a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, e a presidente dessa comissão é a deputada Luísa Canziani. Ela tem uma boa vontade muito grande com as empresas que nem são brasileiras, as tais das Big Techs. Só que quando ela foi abordada pela Laís Martins, que é uma repórter do Intercept, sobre os trabalhadores brasileiros, ela fugiu do assunto e foi muito esquisito. E eu acho que isso foi só um mal entendido, porque a deputada Luísa Canziani trabalha pro povo brasileiro, né? É o povo brasileiro que paga o salário dela, então ela tá lá para defender os nossos interesses, não os interesses de empresas que nem são brasileiras. Não é, não, olha, tá defendendo os empresários brasileiros, não, é gente que nem é brasileira. Eu acho que isso foi um mal entendido. Mas a gente só vai descobrir se a gente perguntar, né? Se a gente investigar. Porque quando a jornalista foi lá e falou, e o trabalhador brasileiro? Ela fugiu do assunto. Será que ela precisava ir ao banheiro? Talvez. Quem paga o salário de deputado é a gente, não as empresas estrangeiras, né? Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Eu amo os adesivos do meu notebook. Nossa, tem um negócio muito assustador que eu posso fazer no vídeo, que é com o meu notebook. Peraí. Primeira vez que eu vi isso na loja, eu achei um absurdo e eu achei que estavam quebrando ele. E toda vez que eu faço, eu acho que eu vou quebrar ele também. Talvez um dia eu quebre ele fazendo isso. Isso era o que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários alguma coisa que você acha que não faz sentido. Dá uma olhada na descrição do vídeo, porque eu vou deixar as referências de onde eu achei essas informações. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que talvez se interesse pelo que eu tô falando. Me siga nas redes sociais. Considere apoiar o meu trabalho aqui pelo Apoia-se. Dá uma olhada nos links aí, todos que eu tenho. E logo, logo eu volto com mais vídeos. E como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.